Eu tenho pensado, será que nós não precisamos começar a armar uma teia que reúna elementos que parecem absolutamente díspares, mas que talvez sejam apenas duas faces da mesma moeda? Por exemplo, veja a importantíssima campanha que o ICL principiou há mais ou menos um mês, referente a essa autêntica epidemia das bets. Aqui o César pode me ajudar se eu não lembrar o dado, mas se eu não me equivoco, César, em agosto, aproximadamente 3 bilhões de reais do Bolsa Família foram gastos com apostas, jogo do tigrinho, etc. Ao mesmo tempo, nós percebemos que todos nós, todos, aqui eu digo, olha, eu, William, Vivian, César, quantas vezes por dia nós não entramos no nosso celular sem uma finalidade real, apenas para verificar se recebemos alguma mensagem urgente no WhatsApp, alguma notificação no Instagram, algo das redes sociais. Quantos de nós, hoje, não está literalmente refém de uma mídia de comunicação que tem uma característica que é absolutamente inédita na história do Homo sapiens? Pela primeira vez, veja, eu estou vendo o César e estou vendo que o César está com o celular nas mãos, César. Hoje nós estamos assim... Não, mas fique, César. Você é jornalista, você tem que fazer checagens constantes. Hoje nós ficamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectados na nossa mão, portanto, na epiderme, naquilo que nos é mais externo, naquilo que é justamente o contato entre mundo interno e mundo externo. Uma vez, um matemático chamado Spencer Brown propôs uma definição de forma, que foi utilizada por um sociólogo alemão chamado Niklas Luhmann para inventar uma das mais importantes teorias sociológicas do século XX e que eu quero trazer para a nossa discussão. É a teoria sistêmica. Propõe o Spencer Brown. Olha que bonito, Vive, né? É quase poético. O que é forma? Difícil definir, não é? Diz o Spencer Brown. Forma é a distinção entre o interno e o externo. Forma é aquilo que estabelece uma diferença entre isto e aquilo. A nossa pele é a forma que nos separa do mundo exterior para o nosso interior. A nossa pele, a nossa epiderme é uma forma fundamental. Nós hoje trouxemos, Vivian, para o contato direto com a nossa pele, com a nossa forma, um meio de comunicação ao qual estamos ligados 24 horas por dia. Nós ainda não paramos para pensar, eu creio, as consequências psíquicas no plano individual e no plano coletivo deste fenômeno. O que o William estava agora mencionando, e veja como as pontas, Vivian, começam a se unir de maneira inesperada. Eu assisti com enorme interesse as entrevistas que o Eduardo Moreira e recentemente o Gessé de Souza fizeram com o psicólogo social norte-americano, o Aronson. Como é que é o primeiro nome dele, meu Deus do céu? Elliot Aronson, e junto com o filho. Eles estão trabalhando com um fenômeno que o William mencionou. Essa espécie de delírio coletivo, o que a Vivian estava mencionando, o César também, que a realidade fática parece recuar diante de um conjunto cada vez maior, uma espiral crescente de narrativas que são sempre mais exitosas quanto mais delirantes. Vivian, nós não estaremos trabalhando com o mesmo fenômeno? Que fenômeno é esse? O fenômeno é de um poderoso ecossistema informacional que pela primeira vez na história da humanidade é, ao mesmo tempo, onipresente no cotidiano, de alcance planetário, com capacidade de produção de efeitos neurológicos. Eu me refiro de maneira mais clara a algo que também, e as pontas começam todas a se atar, algo que se torna cada vez mais comum, pesquisas em torno da dopamina. Livros publicados como A Civilização da Dopamina, O Universo da Dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor. Em outras palavras, é um mensageiro químico que transmite de neurônio a neurônio mensagens. São mensagens sempre relacionadas à satisfação, a uma expectativa de algo cuja realização é prazerosa e a realização produz prazer. É por isso a dopamina também conhecido como o hormônio da felicidade e do prazer. Sem dopamina, nós não estaríamos aqui agora, porque a ausência de dopamina produz depressão, comportamento antissocial, uma série de efeitos negativos. Você perde a motivação para viver. Sem dopamina, nós não teríamos a alegria, por exemplo, do nosso encontro semanal, de pensar juntos questões.
nós não teríamos a alegria de aprender um idioma, mas não precisamos ser tão sofisticados. Sem dopamina, aqui em Copacabana, aquele chopp na sexta-feira à tarde, no final da semana, com os amigos, não teria a mesma alegria. Agora, o cérebro humano nunca foi preparado para a produção de excesso de dopamina. Porque dopamina em excesso pode produzir e produz comportamentos de dependência química, porque a dopamina é esse neurotransmissor. O excesso de dopamina produziu o que alguns pesquisadores hoje denominam de dopamina barata, que produz vício no que você puder imaginar: jogo, aposta, pornografia, sobretudo as próprias telas. Então, o fenômeno do Pablo Marçal, por exemplo, é indissociável do fato concreto de que as pessoas procuram os cortes do Pablo Marçal de maneira obsessiva, porque aqueles cortes realizam uma liberação de dopamina barata. Quer dizer, a minha pergunta, Vivian, para a nossa reflexão seria a seguinte: em que medida a epidemia das apostas, um fenômeno como o Pablo Marçal, o descolamento da realidade fática, a virtual dependência que todos nós temos hoje em relação às telas, em que medida isso não faz parte de um mesmo fenômeno, que nós ainda não fomos capazes realmente de apreender? O fenômeno é reconhecer que a tecnologia digital, pela sua extensão planetária, pelo seu alcance cotidiano, pela sua virtual onipresença, começa a produzir alterações fundamentais no Homo sapiens, que do ponto de vista antropológico, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista das relações sociais, nós estamos passando por uma transformação que é muito poderosa, porque nós não temos dela nenhuma consciência clara ainda.